Vamos falar sobre quem é Deus. Deus colocou no meu coração já tem algum tempo essa mensagem, e eu gostaria de deixar bem claro que eu não tenho a pretensão de trazer em apenas 40 minutos a definição de quem é Deus, longe de mim. Eu sou apenas pó. Porque vocês bem sabem, essa igreja já tem 22 anos, e o pastor em todos os cultos vem trazendo um pouco da característica, um pouco dos atributos de Deus, e não é em 40 minutos que eu vou definir o Senhor Deus para vocês. Mas, meus irmãos, o ambiente que nós temos vivido e andado tem me despertado muito em falar da simplicidade e voltar novamente para o evangelho simples e puro, apresentarmos de fato quem é esse Deus, porque o que nós temos vistos, o que nós temos ouvido aí fora, são pessoas colocando Deus baseado no seu achismo, baseado na sua interpretação de youtuber, sua interpretação de ouvir, baseado no conhecimento não das escrituras, mas daquilo que alguém leu e pregou, alguém ouviu e repassou, ouviu e repassou e chegou como se fosse aquela rádio peão. E tem se levantado muitos falsos profetas, falsos mestres. Eu não quero aqui essa noite ser muito técnico, teológico, acadêmico. Eu procurei trocar muitas das coisas aqui para que não seja enfadonho. Mas eu procurei resumir para trazer para vocês a característica de Deus e os atributos, para que nós, num momento de angústia, de alegria, em nossa vida nós possamos confiar em Deus e acionar Ele da forma correta, porque nunca na história teve tantas pessoas com depressão. Nunca na história teve tantas pessoas se matando. E nunca na história teve tantas pessoas dentro da igreja distante de Deus. É porque não estão pregando ao Deus vivo, eterno, absoluto, que Ele se revelou através da Escritura. Só temos duas fontes. Uma fonte é a criação de Deus. A outra fonte é através da revelação das Escrituras. Fora disso, não podemos encontrar nenhum tipo de conhecimento de quem é esse Deus. Nós vamos fazer um estudo de 4 cultos durante esse mês de abril, todas as quinta-feiras, 7 horas. Vamos falar sobre Deus Pai, que começa hoje. Na próxima semana vamos falar sobre Jesus, o Cristo. Vamos trazer para vocês sobre a tipologia, vamos falar sobre a cristandade, que é a messianidade, né? E no último vamos falar sobre o Espírito Santo. Hoje vamos nos ater em Deus Pai. Apesar de nós falarmos somente de Deus Pai, a pessoa, mas eu gostaria de lembrar que é um Deus triuno. São 3. Nós servimos e acreditamos num só Deus, absoluto e soberano e supremo. Só que esse Deus, ele é em 3 pessoas, pessoas distintas. Então, algumas das vezes eu vou citar alguns versículos aqui, ele vai estar apontando para Cristo, ele vai estar mencionando o Espírito Santo, e vai estar colocando para os meus irmãos sobre o Deus Yahvé, que é Deus Pai. Amém? A minha pregação vai ser um pouco diferente da minha última pregação. A última que eu trouxe sobre a mulher samaritana foi uma pregação expositiva. Essa pregação que eu vou colocar para os meus irmãos é uma pregação temática. Então nós vamos passear por textos, nós vamos falar sobre versículos em livros diferentes. Amém?
Então eu gostaria que os irmãos me acompanhassem, eu gostaria que os meus irmãos abrissem a sua Bíblia, até também para poder criar essa intimidade. Tá certo que vai aparecer aqui no telão, mas é sempre bom você manusear aí para que nós possamos criar essa intimidade com essas folhas, né? Que tem a capacidade de mudar vidas. Pois bem, meus irmãos, Deus Pai. Como é que nós podemos falar sobre Deus Pai? Quem conhece? Quem pode falar que eu sou formado em teologia, ou seja, eu sou formado em Deus? É até contraditório, muitas pessoas falam, eu sou formado em teologia. Porque Deus, para que nós consigamos entender Ele, primeiramente Ele precisa se revelar. É impossível você conhecer a Deus, você se chegar a Ele, sem Ele primeiro se revelar para você. É impossível. Então, é através da revelação que nós podemos conhecer. É através da permissão de Deus que nós conseguimos nos apresentar a esse Deus maravilhoso, mas no momento que nós nos apresentamos, como é que nós podemos entender quem é Ele? Por Ele ser uma pessoa, porque Ele é uma pessoa que conversa conosco, Ele é uma pessoa que nos aconselha, Ele é aquele que é chamado por Jesus Cristo de Pai. Então vamos nos ater nessa palavra, Deus Pai. Porque na criação e as escrituras ela menciona Deus e Yahvé como Pai. E na criação, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que Deus, no princípio, criou o céu e criou a terra. Então tudo que nós conhecemos, absolutamente tudo que nós temos o entendimento foi criado por Deus. Inclusive o céu que você contempla. Eu já vi pessoas falando que o céu é maior do que Deus. É impossível. Tudo é criação dele, inclusive Satanás. Os anjos, que tem religiões que colocam o anjo como a sua divindade. Tudo que nós entendemos, conhecemos, e tudo aquilo que tem por conhecimento humano, foi criado por Deus. No princípio de todas as coisas, no princípio desta criação, disto que nós conhecemos. Porque Deus, ele não tem início. Deus, ele não tem um princípio. Ele é por ele mesmo. O Evangelho de João, que escreveu João capítulo 1, versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa parte aqui, João está mencionando a presença de Jesus, que é Deus. Como eu falei, existem textos que é impossível você desassociar Jesus, o Espírito Santo e Deus. Mas aqui está falando que todas as coisas foram feitas por Ele, em João, falando de Jesus. Então, até aí nós precisamos compreender isso. Por que eu quis trazer logo isso de início? Porque o que mais tem deixado os crentes preocupados é a falta de realizações de seus sonhos. É a falta do alcance da materialidade. Então, tudo aquilo que está acontecendo na tua vida tem um controle e tem um Deus. E tudo aquilo que chegou na tua mão ou que ainda não chegou foi criado por Deus e através do controle dele ou da permissão dele que aquilo vai ser realizado para a tua vida. Às vezes não é para você aquilo que você deseja no coração.
Então esse estudo, ele serve para a necessidade de você entender, primeiramente, quem é você. Qual é os propósitos de Deus para a tua vida? Em seguida, nós vamos conhecer quem é Deus. Porque através do conhecimento de Deus, nós vamos entender o querer dele para a nossa vida. Então nunca se compare a sua vida com a vida do seu irmão, porque Deus, ele se revela para quem ele quer, como ele quer e da forma como ele quer. Amém? Yahweh, Deus Pai, sempre foi um Deus presente e pessoal, sempre. Desde quando ele criou o céu, a terra, o homem, ele se manteve presente, ele se manteve próximo, ele se revela através das Escrituras. A Bíblia é a nossa fonte de revelação. Através da Bíblia que conseguimos ter essa revelação do Deus Pai. Foi assim com Adão, lá em Gênesis capítulo 3 e 8, que Deus se encontrava com Adão todos os dias. Lá em 3:8 fala que era no finalzinho da tarde, Deus se apresentava e ali ele passeava com Adão. Ali ele conversava com Adão. Ali ele era um pai para um filho. Ali ele era uma pessoa presente onde poderia aconselhar, acompanhar. Ele foi assim também para Noé. Deus andava com Noé. Podemos encontrar isso lá em Gênesis capítulo 6 e 9. Para Noé, Deus foi salvador e juiz, enquanto a humanidade se corrompia. Deus viu em Noé um homem justo. Nunca na história foi tão complicado quanto no período de Noé. Vai chegar momentos que essa geração vai estar num nível muito mais elevado em promiscuidade e distanciamento de Deus. Mas, por enquanto, a geração de Noé foi a geração mais perversa e distante de Deus. Por isso que Deus deu o fim, deu um basta naquela geração. Em toda a terra, em toda a humanidade, Deus procurou um justo. Deus procurou uma pessoa que pudesse o adorá-lo e viver conforme a palavra dele. E ele não encontrou um fora da família de Noé. Imagina, meu irmão. Era absurdos em cima de absurdos. Deus contemplou toda a humanidade e viu em Noé um homem justo. Ele foi um pai para Noé. E ele foi também assim com Abraão. Para Abraão, Deus foi um amigo e guia. Ele chamou Abraão para sair de sua terra e ir a uma terra desconhecida. Encontramos isso lá em Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 3. É interessante que quando Deus falou com Abraão, na época, Abraão vivia no meio de seus familiares. Estudiosos falam que Terá, ou Tera, que é pai de Abraão, ele construía imagens de deuses para Nimrod. Ele era uma pessoa que vivia distante de Deus. Então, Deus chamou Abraão e direcionou Abraão para uma terra que ele não sabia para onde era. Porque uma coisa, meus irmãos, é você ser obediente quando Deus te chama. Você vai lá e se apresenta. Outra coisa é você estar sensível, mesmo diante da dificuldade, da promiscuidade, do distanciamento das pessoas que estão de Deus.
ao teu lado e você conseguir ouvir a voz do Espírito. Outra coisa é você ser obediente à voz de Deus. Não é somente ser obediente. Antes de você ser obediente, você precisa saber em que eu preciso ser obediente. A minha vontade? A vontade do pastor? A vontade da minha esposa? A vontade do meu irmão? A vontade dos meus pais? De qual vontade eu preciso ser obediente? Ou todas essas vontades estão baseadas no coração de Deus? Mas para que eu possa saber de fato que está baseado no coração de Deus, eu preciso conhecer esse Deus. Abrão, ele não foi obediente à vontade do coração do seu pai. Ele foi obediente à vontade de Deus, diante da vida distanciada que ele estava. Mesmo assim, ele foi obediente por caminhos que ele não conhecia, para uma terra que ele desconhecia, mas assim mesmo ele foi. E Deus foi o seu guia. Deus foi o seu amigo. É isso que está nos faltando, meus irmãos. É isso que está nos faltando quando chegamos em nossa casa, a nossa vida de comunhão com o Espírito Santo. Como anda a tua vida devocional? Não, mas lá em casa, irmão Augusto, é tão complicado porque os meus irmãos, ou o meu pai, ou o meu vizinho, não sei, ouve um som muito alto, bota lá pagode, forró, um monte de coisa lá. É a mesma situação de Abrão. Abrão era dentro de casa. Como você tem direcionado a sua vida? Mediante as desculpas daquilo que te cerca? Ou baseado no propósito de você ouvir a voz do Espírito Santo? Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus se revela como Pai em todas as Escrituras. Você considera Deus como Pai? Quando a gente faz uma pergunta, é muito fácil nós ouvirmos a resposta como sim. É fácil, porque nós geralmente respondemos naquilo que é o nosso automático, de uma forma religiosa. Mas o que me faz ser filho? O que me faz dele o meu pai? Essa é uma pergunta que eu vou deixar em aberto para depois dar a resposta. Você considera Deus como teu pai? Você tem procurado Ele, tem se aconselhado com Ele, tem procurado ouvir aquilo que Ele quer para a tua vida? Porque desde a queda do homem, sempre teve dúvidas sobre quem é Deus. Pessoas fazem Deus aí a rodo. Tem religiões, uma das maiores do mundo, eu não vou citar nomes, mas vocês sabem, que eles mesmos falam que é muito mais fácil você procurar um santo, uma pessoa que viveu impiamente, que já morreu, e nós fizemos santo para intermediar com Deus, do que procurar Deus, porque a fila é maior. Então, pessoas têm construído para si intercessores, amigos para poder levar a mensagem para o Criador, para o Pai. É um filho que não tem coragem de se apresentar e falar cara a cara, manda intermediários por temer a santidade e o juízo dele. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante saber também, meus irmãos, que a Bíblia fala que nunca um homem viu Deus. E agora? Se eu falei que Deus andava com Adão, andava com Noé, andava com Abraão, mas nenhum homem viu a Deus, e agora? Como é que nós temos que responder para as pessoas que estão lá fora do mundo?
Porque o que eu estou trazendo aqui são as coisas básicas da nossa fé como cristão. Se nenhum homem, a palavra de Deus fala, se nenhum homem viu a Deus, então como Deus era amigo de Abraão? Como ele apareceu a todos esses homens? Alberto Filho, por favor, coloca aí 1 João, capítulo 4, versículo 12. Meus irmãos abram também. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é aperfeiçoado em nós. Seria uma contradição ou um engano textual? Coloca aí agora João capítulo 1, versículo 18, Evangelho de João. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, e quem revelou. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou que Deus predispôs para aqueles que o amam. A revelação em João capítulo 1, versículo 14. Isso é uma leitura sistemática, meus irmãos. É a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isso aí está falando de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9. Então Jesus ministrou-lhes, porque um de seus discípulos estava indagando sobre Pai. Jesus fala de Pai, fala do Pai para nós. Quem é Pai, como Ele é. Jesus fala, há tanto tempo eu estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Na teontologia, meus irmãos, não é a teologia, é a teontologia, a doutrina de Deus, fala duas características humanas para que nós possamos entender essa forma como Deus andava com os demais patriarcas. Deus, ele se fazia homem. Algumas passagens falam que ali era um anjo. Aí quando a pessoa vai falar com o anjo, fala que aquele ser, aquela pessoa era Deus. Aquilo indicava que ali seria Jesus, mas na época não seria Jesus. Que Jesus ainda não tinha sido gerado. Jesus ainda não tinha nascido. Jesus não foi criado, ele foi gerado. Criado é uma criatura, é uma criação. Fica submissa ao seu Criador. E quem é o Criador? Deus. Então Jesus, ele é Deus, ele não foi criado, ele foi gerado. Naquele momento, Jesus ainda não tinha sido gerado, ou seja, Deus ainda não tinha sido encarnado. Na teontologia, meus irmãos, como eu falei, existem duas características que chamamos de antropomorfismo, que é a atribuição de características humanas aos seres não humanos, ou seja, um Deus que se faz homem para poder se apresentar à humanidade, para que você possa compreender quem é Deus. Porque seria impossível você falar com um espírito. Algo que você não consegue tocar, algo que você não consegue visualizar. E também tem o antropopatismo, que seria a atribuição dos sentimentos humanos. Vamos falar um pouco sobre isso. O que é o antropomorfismo? Vamos dar exemplos sobre isso. Que as partes do corpo de Deus. Lá em Salmos 139, 10, que fala sobre a mão. A tua mão me sustentará. Fala sobre braço. Com um braço forte te resgatou. Lá em Deuteronômio 4, 34.
Fala sobre os olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, lá em Salmos 34, 15. E sobre o antropopatismo, que é os sentimentos humanos em Deus. Deus se ira. Ali é uma interpretação humana que nós estamos dando para o Senhor. Nós podemos encontrar isso em Juízes, capítulo 2, versículo 14, que diz: a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Deus tem ciúmes. Ali está falando de sentimento humano, para descrever sobre o nosso contexto que o Senhor, Ele é um Deus zeloso pelos seus filhos. E Deus também tem tristeza, baseado na interpretação de contexto humano. Lá em Gênesis 6,6, que diz: é o Senhor, e o Senhor se entristeceu em seu coração. Meus irmãos, vocês estão conseguindo me acompanhar? Amém, né? Eu resumi e coloquei essas partes de características, para que nós possamos compreender, quando nós formos ler as Escrituras, e mencionar sobre os atributos de corpo de Deus, que ali de fato não está mencionando o corpo do Senhor, está mencionando o corpo humano, mas ali está colocando uma interpretação para Deus, para que você possa compreender o que o Senhor estava sentindo, ou o que você estava vendo naquele momento. E tem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus. O que seria isso, meu irmão? O seguinte: os atributos incomunicáveis só pertencem a Deus. É um atributo exclusivo de Deus. Qual é? Eternidade. Deus não tem começo nem fim. Salmos 90, 12. Imutabilidade. Deus não muda. O mesmo Deus que se apresentou a Adão, o mesmo Deus que se apresentou a Noé, o mesmo Deus que se apresentou a Moisés, é o mesmo Deus que está aqui esta noite, com cada um de nós, porque nós somos filhos desse Deus vivo, esse Deus eterno. Onisciência. Deus sabe de todas as coisas, lá em Salmos 139, de 1 a 4. Por que nós precisamos estudar isso aqui e aprender num culto de doutrina sobre os atributos de Deus, irmão Augusto? Para que nós possamos aprender a ler corretamente, para que nós possamos aprender a orar corretamente, para que nós possamos apresentar ao Senhor baseado nos atributos dele. Porque não tem local no mundo que você se esconda que Deus não estiver lá. Não tem conhecimento, sabedoria no mundo que Deus não seja superior do que a isso que eles acham que seriam grande. Onipotência. Deus tem todo o poder. Deus nunca perdeu o poder na história, nunca. Apesar de nós, por muitas das vezes, assistir pessoas colocarem um duelo entre Satanás e Jesus, como se fosse um páreo, como se um puxasse para o lado, outro puxasse para o outro, e como se a briga nunca terminasse. Isso é mentira, meus irmãos. Deus é onipotente e Ele é poderoso. Tudo está no controle dele, tudo está abaixo dele e tudo está no conhecimento dele. Nós vemos um Deus que nunca perdeu uma batalha, que sequer uma guerra. Então, meu irmão, tranquiliza esse teu coração. Acalma essa tua alma. Tu não entregou a tua vida a esse Deus vivo, esse Deus eterno, esse Deus que tem o conhecimento do teu coração e da tua mente? Então, de fato, descanse no Senhor. Descansa. Jesus Cristo falou, o fardo dele é mais suave, apesar que é infinitamente maior do que
nós imaginamos. Mas quando nós estamos nele, as coisas perdem o valor. Aquilo que era pesado se torna leve. Aquilo que tinha importância não tem mais importância. Aquilo que tu achava que era na tua vida é nada. Aquilo que tu pensava que era grande é apenas um pó de poeira. Então nós servimos um Deus, meus irmãos, que é onipotente. Deus tem todo o poder. Ele também é onipresente. Deus está em todos os lugares. Todos os lugares Ele está. Lá em Salmos 139, 7 a 10, fala sobre esse atributo do Senhor. E Deus também é soberano. Deus governa sobre tudo. E os atributos comunicáveis, meus irmãos, é aquilo que pode ser, de algum grau, parecido com a gente, que é a santidade, o amor, a justiça, a misericórdia, a verdade. Isso pertence a Deus, mas isso Ele nos permitiu quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que nós possamos saber se Deus está presente, só basta eu olhar para a vida do pastor e ver nele o amor. Porque Deus é amor. Se ele não tiver amor, Deus não está nele. Por isso que Deus colocou esses dois mandamentos primordiais: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, o amor, ele resumiu todos os mandamentos. Porque se eu tenho amor, eu não peco. Se eu tenho amor, eu não roubo. Se eu tenho um amor por Deus, eu não minto. Se eu tenho amor por Deus, eu não engano. Então, se eu não tenho amor, Deus não está em mim e eu não estou nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós podemos entender que Deus é Espírito. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, Alberto Filho. Glória a Deus. Deus é Espírito. E exige. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O nosso Deus é único, meus irmãos. O nosso Deus é único. Mas, irmão Augusto, todos são filhos de Deus? Você acha que todo mundo é filho de Deus? Toda criatura? Então, como é que nós sabemos quem é os filhos de Deus? Como é que nós podemos identificar quem é filho de Deus? Porque tem muita gente que fala, né? Eu também sou filho de Deus. Entre eu falar, viver e ser, é diferente. Coloca aí, Alberto, por favor, 1 João capítulo 3, versículo 6 ao 10. 1 João capítulo 3. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Aleluia. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Não é toda criatura que é filho de Deus.
Os cientistas falam que existe mais de 100 milhões de galáxias. Os cientistas falam que existe, 100 bilhões. E fala também que existe mais bilhões, centenas de bilhões de estrelas. E lá em Isaías capítulo 40, versículo 26, diz que Deus criou todas elas e chama cada estrela pelo seu nome. Deus criou tudo o que nós conhecemos. E Ele conhece tudo aquilo que Ele criou por seu nome. Um pecador que está lá fora. Uma pessoa que está no forró. Deus está no forró, irmão Augusto, na festa do forró? Está. Ele é onipresente. Mas Ele não se agrada daquilo que você está fazendo. Deus está no carnaval, irmão Augusto, naquela festa lá fora? Está. Mas Ele está entristecido pela carnalidade que vocês estão vivendo. Deus conhece toda a sua criatura pelo seu nome e Ele chama cada um individualmente. Aleluia. Agora, meus irmãos, imagina esse mesmo Deus, criador de todo o universo, criador de todas as estrelas. Esse Deus grande, que parece distante, mas não é. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele está te chamando esta noite, porque Ele quer ter um relacionamento individual com você. Então, meu irmão, que nesse exato momento, aí mesmo, onde você está, feche seus olhos. Aleluia. Ele quer falar com você esta noite. Ele quer ter um encontro com você para conversar, assim como Ele tinha com Noé. Ele está aqui nesse momento para te guiar e ser teu amigo, assim como Ele foi com Abraão. Aleluia. Nas cartas de Pedro, lá no capítulo 1, diz que Deus é santo. Aleluia. Deus é santo. Meus irmãos, sede santos, porque o Senhor, seu Deus, é santo. Para estarmos com Deus é necessário que sejamos santos, para adorar a Deus, para servir e permanecer nele, e Ele em nós é necessário sermos santos. Aleluia. Santo significa separado. Aleluia. Ele quer ter um relacionamento contigo essa noite. Continue orando com Ele aí. Aleluia. Você que está na tua casa nesse momento, na sala, sentado nesse sofá, Deus quer ter um relacionamento contigo. Você que não tem mais força de vir na igreja, de vir aqui adorar esse Deus, de prestar um culto a esse Deus soberano, Ele nesse momento está aí contigo. Ele está falando em teu coração, Ele fala que Ele é amor e Ele te chama essa noite para que você possa ter uma experiência sobrenatural com Ele. Oh, aleluia, Deus é onisciente, meu irmão. Ele tem a sabedoria, o conhecimento de tudo. Ele sabe o que tu tem feito, Ele sabe o que tu tem procurado, Ele sabe o que tu tem alertado, o que tu tem falado, Ele sabe de tudo. Pois Ele é soberano, toda a sabedoria pertence a Ele. Mas que você possa saber também essa noite que Ele é onisciente e onipotente. Ele tem todo o poder. Ele é onipresente, Ele está com você aí nesse exato momento. E está também com aquela pessoa que você está orando. Aquela causa que você apresentou nele, a Ele. E Ele está tranquilizando o teu coração nesse momento e falando: acalma a tua alma, descansa em mim, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou aquele que comanda o mar, eu sou aquele que fala vento e o vento para, eu sou aquele que acalma a tempestade, eu sou aquele que te chama pelo teu nome, eu sou aquele que segura em tuas mãos neste momento e conforta teu coração, aleluia.
Deus é transcendente, imanente, Ele cuida de todas as coisas, meus irmãos. E Ele está além do que não conhecemos, aleluia. Deus é eterno, está além desse tempo. Ele está cuidando do seu presente e do seu futuro. Deus é uma pessoa e Ele deseja ter um relacionamento com você esta noite. Aleluia. Então, se você sente no teu coração um desejo, essa chama ardente, aleluia, de aceitar o Jesus Cristo, de aceitar esse Deus como teu único e suficiente Salvador, proclame-a mesmo, aonde você está nesse momento, e confesse os teus pecados, entregue a tua vida para Ele, pois Ele contempla o teu coração, porque Ele é onipresente, Ele é soberano, Ele está em todo lugar e Ele contempla as tuas alegrias, tristezas, dores e necessidade nesse momento, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, porque é por meio do Espírito Santo que nos revela a necessidade de irmos até Jesus para nos levar a Deus Pai e encontrarmos a paz em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu espero não ter sido... Para Jesus tem que ser mais alto. Que para mim nada mereço. Então, meus irmãos, nós vamos trazer essa didática para vocês, para que nós possamos compreender de uma forma melhor sobre esse Deus Pai. E na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre Jesus. Eu confesso para vocês que falar de Jesus é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então nós vamos ter 2 quinta-feiras sobre Jesus. Eu acho que com Jesus, acho que vai ser mais espiritual. Essa feita desse culto, eu procurei ser um pouco mais razoável, um pouco mais calmo. Eu sou meio enérgico, né? Falo um pouco alto, para que nós possamos entender e compreender, meus irmãos, a viver para esse Deus de uma forma mais absoluta e verdadeira. Pastor Laércio.